As eleições municipais estão chegando, mas ainda estamos em período de pré-campanha e as redes sociais são as principais armas. Em São Paulo, há uma briga de engajamento entre os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. Tecnicamente, o atual prefeito Ricardo Nunes e o deputado federal Guilherme Boulos estão empatados nas intenções de voto. Já nas redes sociais, um levantamento da FGV mostra que Ricardo Nunes patina em audiência em todas as contas. Boulos tem um perfil forte no X, o antigo Twitter, e lidera em engajamento no Facebook. O empresário Pablo Marçal fica à frente no Instagram. Quem está de olho nisso é justamente a equipe do prefeito Ricardo Nunes, porque teme a divisão de votos entre os eleitores da direita paulistana. Já na esquerda, logo atrás de Guilherme Boulos, está a deputada federal Tabata Amaral. A pré-candidata tem visto a sua influência crescer nas redes sociais, principalmente no Facebook. Interessante isso, né? Essa novidade das campanhas políticas, que é justamente o uso das redes sociais. E aí, quando já estava todo mundo ali brigando nas redes sociais, eis que surge um influencer, uma pessoa das redes sociais. O Pablo Marçal dá uma bagunçada. Né? Um especialista. Exato. Isso aí mexeu na campanha, nas pesquisas, nas decisões ou no timing das decisões, né? A gente viu a antecipação do Ricardo Nunes em escolher o seu vice-prefeito e, naturalmente, acenando para um campo mais à direita, ao indicado pelo Jair Bolsonaro. Ô Januzzi, você acha que essas eleições de 2024 têm esse tempero especial da rede social, do Instagram, do Facebook, do Twitter? Tem, e vou dizer por quê. Porque o voto jovem, ele é feito desta forma. Vamos ser bem claro aqui, se o Nunes estiver hoje andando aqui na Avenida Paulista, numa boa, sem segurança, sem nada, uma grande parte da população não vai saber quem ele é. Já o nosso Pablo Marçal, aí, o nosso coach, ou ex-coach, como ele quer ser lembrado, e o Datena, são pessoas da mídia, ou seja, são pessoas que se comunicam com esse público, que é um público que vai fazer a diferença nessa eleição, na minha opinião. Eu acho que essas pesquisas estão ainda bastante, não estão refletindo a realidade do primeiro turno das eleições e haverá, sim, uma mexida especial. E digo mais, essa polarização que a gente estava conversando entre Boulos e Ricardo Nunes, ela tende a ser resfriada por uma eventual terceira via. Eu acho que o Boulos, infelizmente, matou as chances da Tabata Amaral de conseguir chegar lá, mas o Pablo Marçal e o Datena vão perturbar aí a direita e vão perturbar o colégio eleitoral. E a sua avaliação, Felberg, sobre a importância das redes sociais na campanha à Prefeitura de São Paulo? Esse é o novo modo das eleições 100.0, né? A gente chegou em 2024, as redes sociais são um veículo muito importante de comunicação, com um apelo enorme, principalmente entre a juventude, como colocou o Januzzi. Mas eu acho que é tudo muito incipiente ainda para se ter esse prognóstico quanto a essa eleição. Acho que está muito cedo ainda, no meu modo de ver. Wilson Pedroso, você que é estrategista político, está lidando com essa questão envolvendo redes sociais, quais são os caminhos, porque a gente tem que começar a pensar em tendência também, né? A gente tem os números das pesquisas agora, mas a gente tem também a tendência de crescimento. Para onde vão? Em que velocidade vão esses candidatos? Porque se a gente pega uma rede patinando e uma rede bombando, naturalmente quem está crescendo na rede tende a superar os demais. E aí? O Koba, eu não tive acesso a esse trabalho, essa pesquisa que fizeram sobre as redes sociais, mas uma coisa é clara, o prefeito Ricardo Nunes é o menos conhecido politicamente dentre todos eles. A Tabata já vem de 2 eleições que foi bem eleita, o Boulos foi candidato a prefeito aqui em São Paulo, ficou em segundo turno e teve 40% dos votos válidos, foi candidato a deputado federal com 2 milhões de votos. Mais votado do estado de São Paulo. Mais votado do estado de São Paulo. E o Pablo Marçal é um coach com mais de... Eu anotei aqui para você ver uma diferença. Tá patinando. Pablo Marçal, 11 milhões de seguidores. Só no Instagram. Só no Instagram. Boulos, 2 milhões e 200.
Tabata Amaral, 1.400.000. E o prefeito Ricardo Nunes, 800 mil, não chega nem a 1 milhão. Então, isso também é um pouco do reflexo de que a rede de um é mais potente que a rede de outro. Isso é importante. Mas você não pode esquecer também que o Pablo Marçal, mesmo com 11 milhões, que não tivesse 11 milhões, tivesse 9 milhões, na eleição passada para deputado federal, ele teve eu falo só pela quantidade de pessoas seguindo ele, 9 milhões. Ele teve 250 mil votos. Foi muito pouco. A Joyce, quando foi candidata a deputada federal com o Bolsonaro, com uma rede muito menor do que o Pablo Marçal, teve 2 milhões de votos. Seguidor não é eleitor. Seguidor é uma coisa eleitoral. E outra, e aí você fala assim, 11 milhões de votos. A cidade tem 12 milhões de habitantes. 11 milhões, ele deve ter quantos de São Paulo? Porque você pega a rede dele, porque eu acompanho um pouco a rede dele, você pega a rede dele, muitas das pessoas que falam, Pablo Marçal prefeito, fulano prefeito, são pessoas que nem moram em São Paulo. Então, o resultado dos 11 milhões de seguidores não está refletindo nas pesquisas, porque já é a segunda pesquisa, se você contar, não o mesmo instituto, né? Então tem perguntas diferentes, são formas diferentes de fazer pesquisa, mas já é a terceira pesquisa que ele aparece com 9 ou 10%. Essa reação inicial não se concretizou na outra semana. Ele começa a patinar. E o que está acontecendo é que tem prejudicado principalmente a Tabata e o Datena, porque eles acabaram embolando entre eles três lá, um está tirando um pouco de voto do outro, não está deixando eles crescerem na margem de 15%, onde poderia dar um frescor de posso chegar no segundo turno, e está cada vez mais consolidando o Ricardo Nunes e o Boulos. Para você ter uma ideia, saindo da Datena, o prefeito Ricardo Nunes vai quase a 31%. Porque o Datena tem um eleitorado, não de direita, mas tem um eleitorado que está muito colado no prefeito Ricardo Nunes, que é o eleitorado mais pobre, que é onde as ações da prefeitura atingem e fazem a diferença. Antes do PP falar, você que tem um bastidor aí, explica pra gente, o senhor. Datena vai mesmo? Dessa vez vai? Dessa vez vai. E aí? Eu tenho amizade com o Datena porque eu já venho de 3 eleições que eu acompanho ele, e nas 3 eleições ele deixou, né? E o contato dele no dia que ele ia sair era comigo. Eu acho que o Datena que essa pesquisa Quest veio muito diferente das outras pesquisas onde ele aparece com 6, 7%. Nessa, ele apareceu com 16%, se eu não me engano. 17. É um número importante. Porém, eu acho que o Datena perdeu o time do momento dele ser o candidato, sabe? Ele perdeu o time dele ser o candidato, que poderia ter sido nas últimas duas eleições. Tanto é que aí você vai observando, eu faço campanha eleitoral, sou um cara todo certinho, organizado. A campanha do Bruno eu comecei 1 ano antes da eleição, ele não tinha nem a doença. Aí eu observo a campanha do Datena. Não tem marqueteiro, não tem coordenador, não tem quem vai ser o advogado, não tem chapa, o PSDB ainda não tem chapa de vereadores. Isso demonstra o quê? Que não tem campanha. E nós estamos há 3 meses da campanha. E outra, já que ele era candidato, por que ele não rompeu o contrato com a Band e tirou férias? Ele postergou a decisão. Que eu acho, e aí eu vou falar no achismo, sem falar com ele, faz um mês que eu não falo com ele, eu acho que ele postergou e não vai ser candidato por todas essas condições adversas, sabe? Sem ter organização de campanha, sem ter um tempo de TV razoável e sem ter uma chapa de vereadores, porque a chapa de vereadores é o Exército que leva o nome, por mais que ele tenha nome, você precisa ter gente lá falando. E tem um detalhe, né? Quando ele desistiu das outras vezes, ele estava em primeiro para senador, já esteve em primeiro, segundo para prefeito. Mais confortável. Se tivesse se candidatado a vice, poderia ter ganhado com o Bruno Covas. E agora ele vai largar num cenário onde ele está em terceiro, quarto, quinto, dependendo da pesquisa? Então, na Paraná Pesquisa, ele está em 4º lugar, atrás do Pablo Marçal e da Tabata. Então, é o que eu volto a dizer. Quinto lugar. O 5º lugar. Ele foi sempre um grande player, mas essas desistências dele fez as pessoas desacreditarem que ele vai ser candidato e ele acabou perdendo o time importante se ele quisesse ser prefeito.